A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. A casa em que eu moro é um velho sítio deixado como herança pelos meus avós. E o mesmo fica rodeado por uma mata, onde a mesma é palco de vários fenômenos sobrenaturais. Bem, a casa tem 2 andares. Moro com os meus pais e a minha irmã Bianca. Os meus pais dormem no primeiro andar, e o quarto deles é bem próximo do quarto da minha irmã Bianca. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. E lá tinha armários e banheiros nos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro do lado da porta. Mas não tinha nada que fizesse do meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama tinha 3 buracos, de cerca de 1 metro cada. Na parede, que eu acho que era para guardar as coisas. E de noite os buracos ficavam escuros como um breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram em uma época de quaresma, quando eu tinha 11 anos. Nós já estávamos lá há umas 2 semanas, logo após a minha avó falecer. E eu já não gostava daquela casa. E de noite eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que eu não precisasse olhar para eles, pois eu achava que havia fantasmas e espíritos vivendo nos buracos. Apesar que os meus pais me falavam que não havia nada lá. Aquela mata que havia ali em volta do sítio, eu evitava até chegar perto, pois vez ou outra, gritos aterradores eram ouvidos vindo de lá. Uma manhã, antes de ir para a escola, eu estava deitada na minha cama. Eu ainda tinha meia hora antes do despertador tocar. Bem, eu estava meio sonolenta, e com a cabeça e os braços fora das cobertas. Eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Bem, eu simplesmente estava deitada. E quando de repente algo tocou os meus braços. Então eu abri os olhos e pude ver que não havia nada lá. E daí eu senti de novo. E o que quer que fosse, agora estava me arranhando. E também estava começando a me machucar. Me enfiei debaixo das cobertas até o alarme tocar. E após uns 2 meses, no meio da noite, entre 1 e 2 da manhã, eu estava deitada acordada, com a cabeça debaixo do cobertor como de costume. E foi aí que eu achei ter ouvido algo. Era o som baixo de um rosnado. E depois de um tempo, eu ouvi de novo. E alguns minutos depois, eu continuava deitada, simplesmente ouvindo aqueles rosnados. Então, finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar aquilo. Fui colocando a cabeça para fora aos poucos e logo gritei. Havia visto uma sombra canina. Era de um cão enorme, de aspecto maligno,
como se tivesse vindo do próprio inferno. Ele parecia que estava dando a volta no quarto, na minha direção. Então eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite toda. E aquela coisa rosnava durante toda a noite. E às vezes eu sentia aquilo me farejar e rosnar em seguida. Depois de algumas horas daquilo rondando pelo meu quarto, eu ouvi uma forte explosão. E até dei um pulo de medo. Aquele cão havia desaparecido e deixado apenas uma fumaça com um forte cheiro de enxofre no meu quarto. O engraçado é que ninguém da minha casa ouviu aquele estrondo. Bem, nós mudamos daquele sítio um ano depois, o que para mim foi bom. E mesmo fazendo 20 anos daquele ocorrido, eu sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu comentei com a minha mãe sobre a casa, mas ela falou que nunca viu ou sentiu nada fora do normal enquanto a gente morava lá. Eu a perguntei por que ela nunca ia me ver quando eu gritava à noite. E então ela falou que nunca me ouviu gritar. Bem, eu não sei como ela podia não me ouvir, pois podia-se ouvir tudo de qualquer canto da casa, mesmo em andares diferentes. E eu tenho certeza que aquilo tudo que presenciei foi real. Boa noite. A minha falecida avó morava no interior do Maranhão. A sua casa ficava praticamente em frente ao cemitério da cidadezinha, onde nunca se viu nada de estranho, até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, eu vou entrar mais fundo em alguns detalhes. A casa fica em frente à BR, na saída da cidade, e não tem portão na frente, só uma varanda, e a maior parte dos vizinhos são todos parentes. A BR é uma rodovia que liga o meio norte do Brasil e termina em Belo Horizonte. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindo do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos, saiu correndo desesperadamente para o meio da BR. Atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. A minha avó e as pessoas que estavam ali o socorreram rapidamente. E depois que ele se acalmou, ele contou o ocorrido. Disse que estava limpando em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir as sepulturas, quando sentiu uma vontade de fumar o seu cigarro de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos, colocou o facão de lado, fez o cigarro e fumou. Descansou um pouquinho e quando procurou o facão com a mão, ele disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E quando ele virou-se, foi aí que ele viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas e rasgadas. E quando ele reparou que o seu facão estava na mão da dita cuja, ele a olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e um cheiro de morte que exalava muito forte. E por isso ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. O meu tio e os outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro, que não queria de modo algum voltar até o local. Porém, ele necessitava buscar os seus pertences. E logo na entrada tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente
coloca-se mais de um membro da família. O meu tio conta que aquele túmulo era todo fechado e que tinha 2 janelinhas no espaçamento de um tijolo, e era todo revestido de cerâmica preta. E quando o coveiro se aproximou daquele túmulo em forma de casinha, ele começou a gritar e armou-se para correr. Os homens o agarraram e pediram para ele se acalmar e contar o que estava acontecendo. E foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro de podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Então, pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, pediu demissão e passou muito tempo sem passar por lá. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro o atropelou e ele veio a falecer. Bem, é aí que eu me pergunto, será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que a sua hora estava próxima? Isso não se sabe, mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. Boa noite. Este relato que vou contar ocorreu com o meu pai. E de acordo com seu relato, quando ele era solteiro, havia 1001 maneiras de se divertir sem se preocupar muito com a segurança, pois os delitos eram menos selvagens como os de hoje. E no máximo acontecia um assalto com uma faca. Bem, na época, ele e alguns amigos tinham combinado de se encontrar para tomar algumas e colocar o papo em dia. Então, após um longo dia de trabalho, eles se encontraram em um barzinho da esquina e começaram a trocar ideias. Nessas horas, o homem certamente tem dificuldades de lembrar-se que possui casa. E as horas foram passando. Mas algum infeliz resolveu ter a incrível ideia de ir embora. O problema é que o idiota estava completamente bêbado e com poucas condições de dirigir. E como todos dependiam dele por causa da carona, pois não havia mais ônibus rodando no horário, resolveram ir embora com ele assim mesmo. O começo da viagem foi bem tranquilo e parecia que o efeito do álcool já estava acabando. E todos, exceto o motorista, estavam ficando sóbrios novamente. Até que de repente, o motorista começou a sorrir sinistramente e aumentar a velocidade do automóvel, sem dar uma palavra. Começou a gargalhar e o desespero tomou conta dos seus colegas, inclusive do meu pai, que por sua vez começou desesperadamente a pedir que o seu amigo diminuísse a velocidade. E este não lhe dava ouvidos e continuava a gargalhar. Até que, como num passe de mágica, como se o carro tivesse parado de repente, eles avistaram uma mulher muito bonita, no entanto, muito mal vestida. Ela estava parada, acenando para o carro, como se estivesse chamando todos eles. E todos a viram. O motorista do carro deu uma brusca freada no automóvel, mas não conseguiu evitar a batida com o muro. Bem, ninguém se feriu, mas o carro se acabou. No entanto, os que os deixou de cabelo em pé
é que eles haviam acabado de bater no muro de um cemitério. E todos ficaram assustados. Mas depois daquele dia, todos seguiram com suas vidas normalmente, exceto o motorista, que 2 anos mais tarde, misteriosamente morreu em um acidente de carro, pois havia batido no mesmo muro daquele cemitério. Boa noite. Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, no começo da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era começo de março, quaresma, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. Ficamos lá até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas ainda não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Acabamos parando perto da escola onde estudávamos, quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentimos seguros ali. E não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá atrás. Ele ficava em um gramado gigantesco que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá perto, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo. Nós só falávamos besteiras e às vezes trocávamos beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até estava bem agradável. Mas depois de 1 hora, havia chovido o suficiente para deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então, nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E logo parou de chover e tudo ficou quieto.
Nós já estávamos bem cansados a essa altura. Olhei para ela para falar para irmos embora, mas ela já não estava olhando para mim. Neste momento, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros, mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra. Um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós ficamos olhando aquilo em horror, sem falar nada. Ficamos olhando enquanto aquela coisa rastejava em nossa direção, e sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Também deveria ter uns 3 metros de comprimento, de tão grande que era. A coisa estava deitada sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto da cintura. Mas o mais assustador era o modo como aquilo se movia. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. Era muito semelhante a uma cobra. Porém, era como se fosse um homem-cobra. Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles se dobram para trás. Mas o dessa coisa era o contrário. Eles dobravam para frente. Imaginem como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo e os seus joelhos apontando para cima, ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por alguns segundos, quando nós dois havíamos parado de respirar. Era o som da água escorrendo e pingando de algumas árvores que tinha por ali. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Então eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Teve alguns segundos de pânico. E foi quando eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado para olhar em volta. Porém, eu não queria ver aquilo chegando perto. Não queria ver aqueles joelhos anormais dobrando do jeito errado. E também não queria ver aqueles olhos negros sem alma e sem vida. Estava com muito medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira. E também de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, por um milagre, o motor do carro pegou. E eu consegui fazer o carro disparar a noite adentro. Fui até a casa da minha namorada. E de lá, eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem terem acreditado muito na história. Então, a minha namorada, a mãe dela e eu ficamos comentando sobre o ocorrido até o sol nascer. A mãe dela acreditou na história e ficou muito assustada. Mas os meus pais acharam que deveria ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo,
nos dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada. Ela era médium e queria ver se aquilo ainda estava lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Porém, não havia mais nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Mas quando nós fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados antes, achamos um monte de pegadas de pés grandes. Eu calçava 42 e as pegadas eram maiores que os meus pés e deveriam ser do tamanho 47 e 48 e descalços. E dali até o mato havia um grande rastro como se fosse feito por uma cobra gigante. E aquelas pegadas estavam dando a volta nos balanços onde estávamos. E nós dois estávamos de sapato enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. E também não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas ficaram. E a partir daí só se via um rastro de cobra muito grande, que seguia até o mato. E essas pegadas e este rastro foram a única coisa que encontramos. De vez em quando eu me sinto mais corajoso e volto para aquele campo do lado da escola bem tarde da noite, mas eu nunca vou sozinho. Bem, eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo e com o farol alto ligado, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém, eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Aline, tenho 42 anos e este fato que eu vou relatar ocorreu em um município chamado Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Na época, eu morava em uma fazenda com os meus pais e os meus 2 irmãos mais velhos. O meu pai era caseiro do sítio do seu Joaquim, um senhor bravo, mas de bom coração. Ele tinha uma filha que se chamava Kelly, e como éramos da mesma idade, tínhamos 14 anos na época, nós sempre andávamos juntas, brincávamos de boneca, o que era normal naquela época, e também saíamos para os forrós. O seu Joaquim era muito bondoso com a nossa família, e apesar de morarmos na casa do caseiro, que no caso era o meu pai, eu vivia constantemente na casa do seu Joaquim, já que a sua filha e eu éramos bastante amigas. O seu Joaquim era o tipo de coroa que não aceitava ninguém falar que ele estava errado, e a sua palavra sempre prevalecia no final. Então, em um dia de Semana Santa, ele chamou meu pai para caçar tatu na mata. O meu pai repreendeu o seu Joaquim, pois em época de Semana Santa não se pode caçar, pois as assombrações vivem na mata. Então, o seu Joaquim, teimoso como era, disse para o meu pai pegar os equipamentos de caça e parar de frescura. Bem, por volta das 3 da tarde,
eles entraram na mata com 3 cães de caça. Caminharam por mais de 1 hora, até chegar onde tinha os tatus. Bem, em uma pedra, no meio da trilha, eles perceberam que havia um senhor negro, de barba branca, sentado na pedra com um cachimbo na boca. O meu pai sabia que era coisa ruim, pois de longe os cachorros latiam, mas de perto os 3 ficaram acuados. O meu pai logo deu boa tarde e o homem já foi falando de forma rude e grosseira. Ele disse o seguinte: "Me dá um fumo aí e siga seu caminho." O meu pai pegou o fumo e já ia dando ao homem, mas o seu Joaquim tomou o fumo da mão do meu pai e logo disse para o homem: "Oxe, desaforado, cabra safado, tem educação não é? Vagabundo lazarento, levanta daí e vai trabalhar para sustentar o seu vício, homem. Eu até ia te dar o fumo, mas com esse desaforo eu vou meter bala na sua fuça, seu jagunço. Me respeita, que eu não sou piranha sua não." Meu pai pediu desculpas para o senhor e tentou contornar a situação, mas o seu Joaquim xingava até o meu pai de frouxo. Então, o homem saiu com raiva e disse o seguinte: "Você disse certo, não é minha piranha, mas vai ser." O homem saiu andando, mas o seu Joaquim ficou enfurecido. Pegou a sua espingarda e atirou no homem pelas costas. Porém, nada acertou, pois o homem que estava a poucos metros em sua frente desapareceu como fumaça, e só aí que o seu Joaquim começou a ficar com medo, pois nessa hora ele fez o sinal da cruz. Eles nem prosseguiram com a caçada e dali mesmo já retornaram de volta para casa. Andaram por mais de 1 hora e chegaram no mesmo lugar onde estava o homem sentado na pedra. O meu pai já estava apavorado. Então, mais uma vez, eles seguiram a trilha de volta para a saída da floresta, mas depois de quase 2 horas caminhando, eles chegaram no mesmo lugar e nem os cães encontravam a saída do local. Então meu pai colocou um pouco de fumo em cima da pedra e novamente pegaram a trilha para fora da floresta. E só assim eles conseguiram sair da mata e chegarem em casa. O seu Joaquim, depois dessa experiência, ele se aquietou e parou de zombar de coisas sobrenaturais. Mas ele mal sabia que o pior ainda estava por vir. O seu Joaquim era o tipo de homem que vivia atrás de um rabo de saia, e apesar de ser casado, ele queria era uma moça nova. Afinal, a sua esposa já estava beirando os 40, e ele era apenas um moço de 55 anos que queria as moças de 18. Então, todo final de semana, ele ia para o cabaré de Miroca. Era um puteiro fazenda, e Miroca era a cafetina do local. O seu Joaquim chegou bem cedo naquele sábado, e era por volta das 19 horas. E muitas das mulheres ainda estavam se aprontando. Então ele ficou lá fora tomando uma cerveja e fumando um cigarro. Até que veio Tieta, uma sirigaita de 25 anos que o seu Joaquim adorava. E para ele, a Tieta era a melhor opção dali. E ela gostava do seu Joaquim, pois ele era rico e pagava bem. Mas foi aí que outra moça logo apareceu, e ela se apresentou como Fabiola. Era uma loira magrinha de cabelos lisos e olhos verdes, e o seu Joaquim ficou encantado, ainda mais porque a jovem disse que tinha 17 anos. Tieta
quando viu a jovem, começou a fazer o sinal da cruz, mas a jovem a lançou um olhar maligno que fez Tieta correr dali. Ela ainda tentou alertar o seu Joaquim, mas o véi mandou que ela chispasse dali. Fabiola convidou o seu Joaquim até a sua casa, e ela disse que morava numa casinha na mata, e o véi, alucinado pela sua beleza, foi com ela. Eles caminharam bastante na escuridão da mata, e o seu Joaquim falava que não lembrava de nenhuma casa por aquelas bandas. Mas logo, ao longe, ele viu próximo ao bambuzal uma bela casa, e ele achou muito estranho, pois não lembrava de casa nenhuma ali. E a casa era tão bonita por fora quanto por dentro, até mesmo mais bonita que a casa do seu Joaquim, que era um dos homens mais ricos daquelas bandas. Fabiola e o seu Joaquim foram para o quarto e transaram loucamente durante toda a noite. Mas por volta de 4 da madrugada, o seu Joaquim acorda com muito frio, e quando ele se dá conta, ele estava nu, deitado em folhas de bananeiras no meio do bambuzal. O seu cabelo estava cheio de pequenos nós, e também com terra e muitas folhas prendidas. Um susto maior ele ainda tomou quando viu que a coisa que estava ali perto dele era o Saci. O bicho era negro, dos olhos vermelhos, tinha um beiço enorme, com um cachimbo na boca, e deveria ter por volta de 1,5 metro de altura. A criatura estava ereto e rindo para o seu Joaquim. E aquela coisa ria com a voz da Fabiola. Então, logo veio uma forte ventania e um redemoinho se fez por debaixo do Saci, e ele se movimentava de um canto para o outro numa velocidade surreal. Seu Joaquim correu dali sem direção, pois não conseguia ver o caminho naquela escuridão. E também não encontrou as suas roupas, e só encontrou o caminho de volta para casa quando o dia começou a clarear por volta de 4:30 da manhã. E depois desse fato, o seu Joaquim sossegou o facho e até virou um homem de igreja. Então, quando eu e Kelly, a filha do seu Joaquim, já estávamos com 17 anos, começamos a procurar os garotos no forró. Mas só encontrávamos garotos feios, e nós éramos bem asseadas e andávamos perfumadas, e os caras mal tomavam banho. Então, nós nem dávamos bola. E quanto mais ignorávamos os garotos, mais éramos cobiçadas por eles. Uma certa noite no forró, apareceu um rapaz que se apresentou como José Armando. Ele era lindo, claro, dos olhos azuis e muito cheiroso. Eu me encantei, mas vi que tinha algo de errado com ele. Estávamos conversando nós três, ele, a Kelly e eu. Mas quando falávamos algo engraçado, ele dava uma risada muito sinistra e também insistia muito que fôssemos conhecer a sua casa. E ele falava que na sua casa tinha até televisão, coisa rara naquela época. E falava também de várias programações da época e nos convidava para irmos assistir TV em sua casa. Bem, eu não topei, pois tinha algo de muito errado com ele. Chamei a Kelly para irmos embora, e ela se recusou. Disse que estava de boa companhia, e que se eu quisesse, eu poderia ir sozinha para casa. E também eu não deveria me preocupar com ela. Então, os dois saíram andando pela estradinha rumo à mata,
E quando eles se afastaram, eu pude perceber que ao longe eu já não via mais aquele garoto belo que falava comigo há segundos atrás. E de costas para mim, eu vi que ele era o Saci. Ele andava pulando de uma perna só, tinha uma carapuça vermelha e também uma bermuda da mesma cor. Eu gritei por Kelly, mas ela parecia não me ouvir. Então, eu fui até a sua casa e falei tudo para o seu pai. Mas pelo trauma que ele tinha sofrido, ele não conseguiu entrar na mata, mas mandou o meu pai e mais 2 capatazes da fazenda. E os 3 entraram na mata, armados com espingardas. Porém, nada encontraram. Pela manhã, novas buscas foram feitas, e também nos dias seguintes, e nada. 4 dias se passaram, e um monge ficou sabendo do sumiço da filha do seu Joaquim, e ele revelou conhecer um homem que tinha experiência com sacis. Na verdade, esse homem criava sacis. Digo que foi bem difícil localizá-lo. Mas quando encontraram o homem, ele se apresentou como Zé Maria e disse que encontraria a filha do seu Joaquim. Eles entraram na mata e o seu Zé Maria deixou uma oferenda para o Saci, que eram vários doces, balas e leite condensado. Ele colocou tudo em um pote de vidro lacrado com uma fita de veludo preta e disse que só abria o pote e dava os doces depois que o Saci libertasse a garota. Então, eles voltaram para casa e pouco tempo depois, eles encontraram a Kelly saindo da mata. Ela estava totalmente nua, suja e careca e parecia perdida. Zé Maria cumpriu a promessa e deu os doces para o Saci, mas quanto a Kelly, ela parecia desvairada. Conta ela que o garoto a levou para um lugar muito bonito e que ela se casou com ele, teve 2 filhos e que viveram muito felizes. Mas um dia, ele se irritou com ela e a colocou para fora de casa. E foi aí que ela não sabe como apareceu daquele jeito na mata e encontrou a sua família. A história dela era um tanto quanto bizarra, pois ela inventou um casamento e uma vida inteira com filhos e tudo mais. Porém, ela só ficou perdida durante 4 dias na mata. A partir daí, as aparições do Saci eram constantes. Ele aparecia na forma de homens sedutores e tentava investir em cima da minha mãe quando meu pai não estava em casa. Mas era só a minha mãe rezar o credo que ele voltava à sua forma verdadeira e fugia pulando de costas e depois em um redemoinho. Bem, os cavalos apareciam pela manhã com as crinas cheias de nós. Ele batia nos cães, trocava o sal pelo açúcar, salgava a comida, cortava o meu cabelo durante as noites, e nós não tínhamos paz. Até que o meu pai, cansado da situação, decidiu dar um fim nisso. O meu pai reuniu 2 amigos, um deles era índio, e eles entraram na mata e foram até onde o Saci costumava se esconder. E então, eles colocaram fogo no lugar que era perto do bambuzal e voltaram para casa. Porém, alguma coisa apagou o fogo. Então, no dia seguinte, eles voltaram lá e colocaram fogo novamente. E novamente voltaram para casa, mas de novo, alguma coisa apagou o fogo. Então, no 3º dia, eles voltaram de novo, colocaram fogo, mas dessa vez ficaram observando para ver quem estava apagando o fogo.
E foi aí que todos presenciaram o fogo apagando sozinho. E poderia ser algo normal se eles não estivessem colocando fogo naquela parte da mata com gasolina. Então, não era normal de forma alguma o fogo se apagar. O meu pai e os seus amigos saíram dali às pressas, e o seu Joaquim vendeu as suas terras e foi embora para a cidade. Ele também levou a nossa família para trabalhar para ele na cidade, e quando ele faleceu, foi deixado para o meu pai uma casa em Recife, local onde moramos até hoje. Bem, Fael, essa história pode parecer até absurda, mas o Saci existe, e a minha família e eu nunca vamos esquecer dessas experiências bizarras que tivemos com essa criatura diabólica. Boa noite. Olá, me chamo Carla, e o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 15 anos. Hoje tenho 39, mas na época eu morava na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Primeiramente, já quero deixar avisado que esse incidente foi um caso à parte que aconteceu comigo e com a minha família. Pois sei que pelo título do meu relato, algumas pessoas de mente pequenas podem generalizar o que aconteceu comigo a todos os animais. Quero deixar claro a vocês que fazer mal a animais é crime e dá cadeia. Se você não gosta de animal, então respeite e deixe ele viver a vida dele. Pois aqui neste mundo é assim. Aqui se faz, aqui se paga. Bem, vamos ao relato. Sempre fui apaixonada por animais, principalmente cães, gatos, coelhos e cavalos. Porém, até os meus 15 anos, a minha mãe não deixava eu ter nenhum animal, pois eu tinha alergia a pelos. E essa alergia me fazia tossir e a empolar todinha. Nessa época, a minha mãe trabalhava em um supermercado e o meu pai era agiota. Porém, isso era segredo e até mesmo eu desconhecia a sua profissão. Me lembro que toda tarde, quando chegava da aula, eu ficava sozinha em casa. Até que certa vez, uma mulher passou a ir sempre na minha casa. Ela sempre ia à tarde e perguntava pelo meu pai. Eu dizia que ele estava trabalhando. Então a mulher ia embora, mas sempre voltava no dia seguinte. Daí, eu do lado de dentro da casa ficava conversando com ela pelo portão. E me lembro de mencionar a ela que eu tinha alergia a animais. Então, ela colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração estranha. E disse que daquele dia em diante, eu nunca mais teria reações alérgicas a animais. E em seguida, ela foi embora. A partir daquele dia, a mulher nunca mais voltou na minha casa. E o estranho é que ficávamos conversando por horas. E eu nunca soube o nome dela. Mas enfim, certa manhã apareceu uma gatinha na minha casa. A minha mãe logo falou que ia arrumar um dono para a gata, devido à minha alergia. Mas eu a questionei e disse
que já não tinha mais alergia de animais. Então, a minha mãe decidiu fazer um teste. Deixaria a gata por 2 dias na nossa casa. E se neste tempo eu não apresentasse nenhuma reação alérgica, ficaríamos com a bichana. E foi o que aconteceu. A minha alergia havia desaparecido. Então, a minha mãe deixou eu ficar com a gata. Ela era linda. Tinha o pelo todo negro e os olhos verdes. Estávamos pensando em um nome para ela. Mas naquela noite, eu sonhei que a gatinha conversava comigo no portão de casa. Igual aquela mulher misteriosa fazia. E na conversa, a gatinha me disse que se chamava Lilith. Eu nunca havia ouvido este nome na minha vida. E o mais interessante foi que quando acordei, eu lembrava claramente do sonho. Inclusive do nome Lilith. Então, falei para a minha mãe que o nome da gatinha seria Lilith. Ela achou estranho, mas aceitou. Bem, no começo a Lilith era muito brincalhona e engraçada. Ela pegava moscas, baratas e até ratos em casa. E brincava com tudo que via pela frente. Mas com o passar dos dias, a Lilith foi ficando estranha. Tudo começou numa certa noite. Eu estava dormindo em minha cama. E sempre durmo de mosqueteiro, pois tenho sono bastante leve. E é capaz de até pernilongos atrapalhar o meu sono. Bem, eu estava dormindo com a Lilith, quando no meio da noite, abro os meus olhos bem devagar, pois as minhas pálpebras estavam bem pesadas devido ao sono. E daí, eu vejo uma mulher toda vestida de preto e com cabelos desgrenhados. Ela levanta o mosquiteiro e retira a Lilith de minha cama. E depois eu escutei sussurros de 2 pessoas conversando na sala da minha casa. Não entendia nada do que falavam, mas pude perceber que eram 2 vozes femininas. E uma das vozes lembrava muito a voz da mulher que vinha na minha casa conversar comigo todas as tardes. Achando que talvez fosse um sonho, eu não dei importância e voltei a dormir rapidamente. E naquela noite eu não senti medo algum. Mas acordei outra vez alguns minutos depois e pude perceber que a Lilith realmente não estava ali, pois era comum ela sempre acordar junto comigo. A partir desse dia, a Lilith mudou totalmente o seu comportamento. Ela passou a dormir somente com meu pai. Eu e a minha mãe passamos a escutar pessoas caminhando e conversando na madrugada no telhado da casa. E eram vozes femininas. Certa noite, a minha mãe pediu para mim ir buscar a Lilith no quintal para dar ração para ela. Fui lá, a procurei e não encontrei. Quando de repente, escuto uma voz vindo de cima do pé de manga e a voz dizia: "Ei, tô aqui." Olhei para cima e apesar de estar escuro, eu pude ver a Lilith lá em cima. Saí correndo e contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Bem, os dias se passaram. E a minha mãe conta que depois da novela da Globo, A Viagem, ela foi dormir. O meu pai
sempre deitava para dormir mais cedo, já que ele não gostava de novela. Mas quando ela entra no quarto com a luz ainda apagada, ela vê uma silhueta feminina na cama junto com meu pai, embaixo das cobertas. E aquela silhueta gemia como se fosse uma mulher. A minha mãe, não acreditando naquilo, acendeu a luz e ainda conseguia ver o volume de uma pessoa embaixo do cobertor com o meu pai. Ela rapidamente puxou o cobertor. E adivinhem quem estava lá? Isso mesmo, a Lilith. A minha mãe ficou sem entender nada. E dias depois, quando ela me contou o fato e me disse mais ou menos a descrição daquela mulher que ela viu na cama com meu pai, pasmem, era a mesma descrição da mulher que vinha na minha casa e ficava conversando comigo. Outra noite, estávamos a minha mãe e eu na sala, vendo outro episódio da novela A Viagem. E percebi que a Lilith ficava encarando aquela cruz. A princípio, eu e a minha mãe achamos que ali havia algum inseto que ela queria pegar. Mas foi aí que a Lilith soltou um rosnado de fúria. E então, olhamos rapidamente para ela. E a Lilith ainda estava vidrada na cruz na parede, quando de repente a cruz fica de cabeça para baixo. A Lilith dá um miado dócil e sai da sala para o quarto. Eu e minha mãe não acreditávamos naquilo que acabamos de ver. Mas até então, para nós, era a casa que era assombrada. E nada daquilo tinha ligação alguma com a Lilith. Certo dia, o meu pai precisou viajar a trabalho. Então, a minha mãe dormia sozinha em seu quarto. E foi aí que ela acordou de madrugada com uma silhueta negra em cima dela. A minha mãe não conseguia falar e nem se mexer. A princípio, ela achou que fosse o meu pai, mas logo viu que aquela figura era algo bem demoníaco. Aquilo imobilizou a minha mãe e a violentou por horas durante toda a noite. A minha mãe acordou bem cedo no dia seguinte e se deparou com a Lilith no chão, a encarando. Em seguida, ela correu e pulou a janela. A minha mãe se levantou e viu que aquilo foi um sonho, pois ela estava de roupas e a porta do quarto estava trancada por dentro. E a janela, apesar de estar aberta, possuía grades. Então, não tinha como alguém ter entrado ali. Porém, o corpo da minha mãe estava todo dolorido e ela sangrava nas partes íntimas. Dias depois, descobrimos que as vozes que vinham de cima do telhado era a Lilith. Uma noite, a minha mãe chamou meu pai para ele tirar a prova. E o que eles viram os deixaram mais aterrorizados ainda. A Lilith estava em cima do telhado, andando de um lado para o outro. Porém, ela estava enorme, do tamanho de um cachorro. Conta o meu pai que a Lilith parecia uma onça negra de tão grande que era. No outro dia cedo, o meu pai colocou a Lilith no carro e a levou para um sítio bem afastado de nossa cidade. Era o sítio do seu irmão e da sua cunhada.
E sem contar nada para eles, o meu pai deixou a Lilith lá. E como eles tinham vários gatos e outros animais, eles aceitaram. Bem, a partir do momento que a Lilith foi embora, tudo de sobrenatural que acontecia na casa parou de acontecer. Porém, dias depois, os meus tios ligaram e falaram que a Lilith havia sumido. Acredito que o meu pai deu graças a Deus que ela foi embora. Mas isso era o que ele pensava. Pois meses depois, eu fui ficar um final de semana neste sítio para descansar um pouco. E depois de acordar cedo, decidi dar uma volta pelo lugar e respirar aquele ar puro e frio. Saí em direção ao pomar e deixei na sala a minha mochila, pois não queria ser incomodada por ninguém. Fui aos poucos, alcançando uma trilha pequena. Os meus pensamentos estavam longe dos meus problemas. E finalmente eu podia relaxar. E sem perceber, me desviei da trilha do pomar e continuei seguindo. Não sabia o porquê, mas aquele caminho estava me atraindo. Sentia vontade de segui-lo e descobri o que havia no final dele. Seguia calma e pensativa. A vegetação começou a ficar mais densa. E me arrepiei parando diante de uma grande clareira. E em seu centro havia um grande jequitibá. Olhei admirada para aquela árvore gigante à minha frente. Tinha uma copa toda fechada, com as folhas dos mais variados tons de verde. Resolvi descansar embaixo daquela maravilha da natureza. Sentei no chão coberto de folhas secas e encostei a minha cabeça para trás na árvore e respirei fundo descansando. Foram os minutos mais tranquilos que já passei. Era tudo tão belo e majestoso ali, e eu não queria sair. Mas o meu estômago roncou, avisando que era hora do almoço. Senti outro arrepio. Abri os meus olhos e notei que tinha algo errado. O ar havia se tornado mais frio. As árvores já não tinham mais aquela vida. Eram mais escuras e as suas sombras se misturavam. Eu já sabia o que estava para acontecer. Mas depois de tudo que eu tinha visto, eu não sentia mais tanto medo. Então, resolvi voltar para casa e me levantei. Comecei a caminhar devagar, até que ouvi passos atrás de mim. Senti a presença daquilo e me virei lentamente. O que vi era uma mulher toda de preto. Era a mesma que havia visto em meu quarto. Que agora, olhando melhor, eu pude ver que também era a mesma mulher que me visitava há meses atrás. E ela estava segurando a Lilith. A Lilith estava enorme, 3 vezes maior que o seu tamanho normal. E o seu semblante era tristonho. E o seu rosto deformado do lado esquerdo. Ela exalava um odor de podridão. Ambas me olhavam fixamente. E eu dei um passo para trás, sentindo o meu corpo todo formigar. E foi aí que a Lilith disse: "Olha o que você fez comigo, sua vagabunda. Eu só queria acabar com a sua família." Dei alguns passos para trás e depois voltei a olhar para elas.
porém não tinha ninguém ali. Mesmo assim, eu ainda sentia aquele cheiro. Não pensei duas vezes e voltei a andar me afastando dali, sem olhar para trás. Uma lágrima escorreu dos meus olhos. O meu coração batia acelerado. Andei mais rápido até avistar a casa novamente. Parei ofegante em frente à porta e olhei para minha tia. Entrei e me sentei. E neste momento eu desabei chorando. Contei a ela toda a história que havia vivido com a Lilith. E a minha tia disse que essa mulher que eu vi era uma feiticeira que fazia trabalhos de magia negra para o meu pai. Pois ela queria o meu pai. E como ele a rejeitou para ficar com a minha mãe, ela decidiu se vingar e acabar com a nossa família. Depois... Olá, boa noite. Eu já ouvi muitas histórias semelhantes a essa que eu vou contar. Entretanto, a diferença da minha para as demais é que eu vivenciei tudo que eu vou contar a seguir. Até então, eu só ouvia histórias como essa e sempre me causavam muito medo. Até que um certo dia, o mesmo aconteceu comigo. Muitos dizem que isso acontece quando nós estamos deitados para dormir. E isso sempre me passou pela cabeça, que essa história não passava de alguma impressão que talvez as pessoas tinham inventado quando estavam naquele estado entre o sono e a vigília. Porém, o mesmo aconteceu comigo e foi bem diferente. E com certeza eu não estava cochilando e nem delirando. Isso aconteceu no mês de janeiro, há uns 3 anos atrás. E como era férias escolares, os meus 2 filhos viajaram para a casa da minha sogra no interior de Minas Gerais. Bem, eu nunca morri de amores por ela. Afinal de contas, sogra é sogra. E assim, ficamos apenas eu e o meu marido em casa. E como ele trabalha o dia todo, eu ficava sozinha e aproveitava para descansar, ler, pintar e bordar. Eu sempre fiz isso, mas com 2 filhos em casa, dificilmente eu tinha o sossego que eu tanto queria para me concentrar nesses meus hobbies. Bem, não que eu esteja me queixando dos meus filhos, mas há momentos em que desejamos um pouco de silêncio, paz, tranquilidade e privacidade. Uma férias dos filhos, na verdade. Pois bem, em uma tarde, eu estava bordando umas toalhinhas que eu acabei de pintar, quando tive a nítida impressão de ouvir alguém me chamando do portão. E embora eu não reconhecesse a voz, eu acreditei se tratar de alguma vizinha, mas quando eu fui atender o chamado, não havia ninguém no portão. Eu não dei importância por acreditar que fosse apenas impressão minha e voltei aos meus afazeres. E passados alguns minutos, acho que uns 20, novamente aquele chamado se repetiu. Ele era bem nítido e eu tinha certeza que tinha alguém me chamando no portão. Mas novamente eu não encontrei ninguém. Eu fui até ele e o abri. Olhei por toda a rua e não encontrei ninguém ali perto. Apenas um carro desconhecido que passou pela rua. Um vento forte que soprava pelas árvores. E aquela noite fazia um frio que eu não sei bem explicar o que era. Seria alguma brincadeira de mau gosto? Era uma voz feminina, disso eu tenho certeza. Será que era a minha vizinha querendo me pregar uma peça? Eu voltei para dentro de casa e continuei bordando, até que depois de quase 1 hora,
aquele chamado se repetiu. Eu já estava ficando nervosa com tudo aquilo, principalmente por mais uma vez não ter ninguém ali no meu portão. E se fosse a minha vizinha, que se chama Luísa, brincando comigo? Bem, eu resolvi ir até a casa dela para tomar satisfação. Chegando lá, não era ela, pois quem me atendeu foi a empregada, dizendo que a Luzia havia saído pela manhã e ainda não havia retornado. Indaguei se por acaso ela tinha ouvido alguém me chamando e ela disse que não ouviu nada. Eu voltei para casa, desisti do bordado e fiquei vendo TV. E a partir daí eu não ouvi mais nada. E quando meu marido chegou, por volta de 11 da noite, eu contei para ele o que tinha acontecido. E como eu já imaginava, ele disse que foi apenas a minha imaginação. Mas mesmo não concordando com ele, eu decidi não insistir no assunto e dei o mesmo por encerrado. Mas na manhã seguinte, enquanto eu lavava as louças do jantar, mais uma vez eu ouvi o estranho chamado. Eu corri literalmente até o portão, cheguei até a calçada, mas não havia ninguém. E um misto de medo e preocupação começou a tomar conta de mim. Algumas horas se passaram e já pela tarde eu decidi terminar o bordado do dia anterior. Liguei o rádio, abri uma garrafa de vinho e fiquei na minha, aproveitando o sossego que a ausência dos garotos me proporcionavam. Como era bom fazer aquilo sem os garotos reclamando do tipo de música que eu escutava. Música de velho, eles diziam. E mesmo sem me importar com a opinião deles, afinal de contas eu dizia o mesmo das músicas que a minha mãe ouvia. Era um saco não ter privacidade. Eu já estava ali há umas 2 horas, quando repentinamente o aparelho de som desligou. E não foi problema na rede elétrica, porque a luz permaneceu acesa. E assim que me levantei para verificar o aparelho, o chamado se repetiu. E mais uma vez eu saí correndo e fui até o portão. Porém, a rua estava deserta, então eu fui até a casa da Luzia. E dessa vez ela me atendeu. Eu perguntei a ela se ela havia ouvido alguém me chamar e ela disse que não. Mas me contou que algumas vezes ela teve a mesma impressão. Porém, isso já fazia alguns anos. Ela me disse que, ao contrário de mim, ela não atendia a esses chamados, porque, segundo dizem os mais velhos, poderia ser o chamado da morte, e atendê-lo seria como se respondesse à própria morte. E quando ela me disse isso, eu fiquei toda arrepiada, mas pensei, bom, não era a morte porque eu atendi todas as vezes e ela não me levou. Esbocei um sorriso, mas tentei disfarçar para não ofender a crença da minha vizinha, por mais sem cabimento que pudesse ser. E assim que eu voltei para casa, eu ouvi um barulho vindo da salinha onde estavam os meus bordados. Seria um ladrão. Bem, eu tinha ido até a vizinha sem trancar a porta. Eu apanhei o taser que mantínhamos na estante, ao lado da TV, e sorrateiramente eu fui até a salinha. Espiei e não havia ninguém. Mas o que eu encontrei me assombrou muito mais. Assim como me assombra até os dias de hoje. As minhas toalhas estavam cheias de marcas, como se fossem de dedos, mas como se estivessem queimadas. Era como se alguém tivesse as olhado e pegado nelas com as mãos sujas, mas as marcas era como se tivessem queimadas. Nessa hora, me sobe um frio pela espinha, e toda vez que eu lembro disso, o mesmo acontece. Mas o que estava por vir era ainda pior.
Eu examinei as toalhas por alguns instantes, até que tive a estranha sensação de alguma coisa me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Mas repentinamente, algo apareceu do outro lado da mesa. Seria a morte? Era enorme, com quase 2 metros de altura. Uma figura negra vestido aquelas roupas de morte com um capuz, um sobretudo, tudo negro. E estava ali parada me olhando e eu fiquei paralisada. Não dava para ver o seu rosto, mas a maldade que a figura emanava era algo angustiante. Eu permaneci ali em silêncio, olhando para aquela coisa, enquanto ela também me olhava. E então, logo em seguida eu desmaiei. Só acordei de noite quando meu marido chegou apavorado e me encontrou desmaiada sobre a mesa. Eu contei a ele o que havia acontecido, mas como já era de esperar, ele não deu muita atenção. Provavelmente achou que eu estivesse delirando, principalmente por encontrar a garrafa de vinho quase vazia próximo de mim. Não, eu não estava bêbada. As marcas na toalha eram a prova de que eu dizia a verdade, mas não adiantou argumentar. Eu desisti de tentar convencê-lo de alguma coisa, pois eu sabia que seria inútil. O meu marido, assim como eu, até então, era totalmente cético em relação ao sobrenatural. Eu mesma, se alguém me contasse, eu jamais acreditaria. Era impossível explicar o motivo daquilo tudo e o porquê de uma coisa como aquela ter acontecido. Eu só sei que, graças a Deus, nunca mais coisas semelhantes aconteceram comigo novamente. Boa noite. Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que eu vou contar aqui vai deixar muita gente de cabelo em pé. Bem, em 2004, eu estava andando pelo Shopping Parque Dom Pedro, na minha cidade, em Campinas, São Paulo. Estava à procura de uma loja de videogame. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Porém, eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas eu não sabia o que era. E era apenas aquele monte de gente de um lado para o outro, como um rio de gente, o que era normal em fim de ano, mas o que eu vou contar depois não era nada normal. Entrei por uma das entradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino. E quando eu percebo que algumas pessoas daquele shopping começaram a me observar de maneira diferente. Eles estavam vestidos de preto e andavam no mesmo ritmo que eu andava. Porém, eles estavam de óculos e discretamente me observavam. E o jeito que eles me observavam parecia que eles analisavam o meu comportamento. Falando a verdade, não pareciam humanos. E disso eu tenho certeza. Eles se disfarçavam bem, se misturavam na multidão, mas parecia ser algo muito além de simples pessoas mortais. Até porque aqueles homens eram brancos, quase albinos. E eu andava então ao meu destino, e após mais ou menos 30 minutos de caminhada, eu não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar naquela loja de videogame, eu levaria no máximo 3 minutos. O que poderia ter ocorrido seria um tipo de distorção no espaço-tempo. A loja sempre sumia aonde deveria estar, e eu automaticamente caía de volta em outro caminho, tendo que retornar de novo, até que resolvi, depois de andar feito um burro,
Eu perguntei para um guarda do shopping e ele, com um sorriso misterioso, rindo de mim, ele disse que a loja ficava logo ali na frente. Pediu que eu andasse uns 50 metros, virasse no corredor, que a loja estaria lá. Eu fiz o que ele me disse e voltei a andar em círculos como um louco. Eu estava sem entender o que pudesse estar acontecendo. E depois de muito andar, quase umas 2 horas, eu cheguei no meu destino. Só que quando eu cheguei, tudo já havia voltado ao normal. Aqueles homens de preto que me perseguiam anteriormente, eles desapareceram, assim como apareceram. Bem, eu já digo desde já que eu não faço uso de entorpecentes, pois abomino quem usa isso. Eu também não estava bêbado, e estava em perfeito juízo moral, ético, social e mental. Eu não sou louco, mas o que presenciei realmente era algo de outro mundo. Bem, eu não encontrei explicação lógica, mas a resposta, com certeza, está naqueles 3 homens de preto que me perseguiam pelo shopping. Mas o que provocou esses fenômenos? Acredito que talvez nunca saberemos. Boa noite. Essa história ocorreu com os meus bisavós e foi me contada pela minha mãe. A partir daqui, narrarei os fatos como tudo aconteceu. A minha bisa se chamava Dona Teresa e ela era uma senhora de 75 anos de idade que vivia na roça com seu filho Dioclésio, que era o meu avô. Os dois moravam numa casinha simples e isolada no meio do mato, longe de vizinhos, mas normalmente num ambiente muito tranquilo e sossegado. Certo dia, a Dona Teresa convida o seu filho para ir até a casa de um tio dela, que também morava sozinho em outras redondezas, num recanto isolado, também no meio da roça. Mas fazia mais de 5 anos que ela não o visitava. Então, sentiu vontade de ir fazer uma visita. Dioclésio aceitou o convite da mãe, arriou os burros e os dois partiram com destino à casa do tio deles, que se chamava Mário. Bem, o sítio deles era um pouco longe dali, e eles demoraram algumas horas para chegar. E chegaram lá quase no escurecer. O quintal estava cheio de mato, e assim que eles entraram no sítio, foram surpreendidos por um forte redemoinho que se formava ali em uma parte do quintal. Bem, eles acharam esquisito, porque não estava ventando e não tinha corrente de vento. A casa também parecia bem maltratada pelo tempo, e as portas estavam encostadas. O meu avô perguntava à minha bisa o que era aquilo, e ela dizia para ele não olhar, pois era o Saci. Dona Teresa foi até a porta do fundo e chamou pelo tio, mas não havia ninguém. E como já estava a noitinha, resolveram entrar para passar a noite e esperar pelo tio Mário. E assim que entraram, estranharam que os móveis estavam cheios de cupim, e a casa toda bagunçada e sem sinal de higiene e limpeza. Bem, eles fizeram uma pequena arrumação e esperaram pelo tio. Já eram
10 horas da noite e o Mário ainda não havia chegado. Então meu avô e a sua mãe resolveram dormir. E assim, dormiram no mesmo quarto, cada um em uma cama. E quando foi lá pelas 2 horas da madrugada, o meu avô acordou ouvindo uns barulhos em volta da casa. Era um barulho que parecia ser de uma pessoa pulando em volta da casa. E junto com este barulho, ele passou a ouvir assobios, risadas e palmas. Ele ficou meio assustado e acordou a sua mãe. Dona Teresa acordou preocupada ao ver a cara de espanto do filho. Aí ela também começou a ouvir os barulhos vindo lá de fora. E ao abrirem a janela, eles viram que havia um vulto negro com os cabelos vermelhos pulando e dando voltas ao redor da casa. E ficaram abismados ao ver que aquele ser possuía apenas uma perna. O ser aparentava ter por volta de 1,50 m de altura. E aquela coisa logo percebeu a presença do meu avô e da minha bisa ali na janela. Então, a criatura se virou para eles e com uma voz grossa e rouca, a criatura disse que queria fumo. Mas ninguém disse uma só palavra. E pela segunda vez, a criatura pediu fumo novamente. A minha bisa pediu para ele esperar ali e não se aproximar, pois ela buscaria o fumo, e assim ela fez. Pegou um pouco de fumo e atirou próximo à criatura. E depois que o ser pegou o fumo, a minha bisa pediu que ele fosse embora e os deixassem em paz. Agora, com uma voz de criança e debochada, o ser disse que ia embora, mas antes queria mostrar uma coisa. E de repente, o ser parou num ponto do quintal e um redemoinho enorme se levantou em volta dele. E era justamente aquele redemoinho que havia surpreendido mãe e filho ao chegarem na propriedade do tio. Então, eles ficaram observando com muito medo. E neste momento, o vento foi ficando cada vez mais intenso e sacudia todas as árvores do quintal e levantava muita terra. A minha bisa e o filho não conseguiram ficar com a janela aberta, devido ao vento que trazia a terra para o rumo deles. Então, ao ver a cena e com muito medo de sair, decidiram fechar a janela e voltarem para a cama. Porém, nenhum deles conseguiram dormir a madrugada toda e só tiveram coragem de sair do quarto quando o dia amanheceu. O meu avô e a mãe saíram para fora quando amanheceu o dia e foram até o quintal, perto de onde o redemoinho havia se formado, para verem se descobriam alguma coisa daquele fato bizarro que havia acontecido. Olharam o quintal todo e perceberam que ali, onde o redemoinho se formou, tinha um pedaço de osso desenterrado. Daí, a minha bisa se lembrou das palavras do Saci, que disse antes de ir embora que queria mostrar algo. Então, mãe e filho pegaram uma pá e começaram a cavar. E depois de alguns minutos cavando, tiveram uma surpresa horrorosa ao encontrar os ossos do seu tio Mário enterrados. E junto com o esqueleto estava um rosário que ele sempre usava. A Teresa e o filho
montaram em seus burrinhos e foram embora daquele lugar o mais depressa possível, após saber que o seu tio estava morto há um bom tempo. Boa noite. Este caso que vou contar, para muitos, parece simples, mas aconteceu comigo e com as minhas amigas, sendo que nós ficamos muito assustados. Certo dia, voltávamos de uma balada, eu e as minhas amigas. Bem, havia sido uma ótima noite. Estávamos dentro do carro, eu e as minhas 4 amigas. Passamos em frente ao cemitério do centro da cidade de Contagem, em Minas Gerais, por volta de 4 horas da manhã. E para quem conhece o cemitério, sabe que ele tem uma ruazinha separando o cemitério do crematório. E neste ponto, vimos um homem, de meia idade. Ele usava um chapéu e um sobretudo negro, e saía de uma ruazinha em cima de um cavalo negro e enorme. Ele parou o cavalo puxando as rédeas e fez que ia entrar atrás da gente, e entrou. Nós passamos, e quando olhei pelo retrovisor pela segunda vez, para o meu espanto, ele havia sumido, desaparecido, sem que houvesse ruas ou passagens que ele pudesse ter entrado, sendo ainda que essa rua era mão única. O mais assustador é que começamos a ouvir os galopes do cavalo, como se o animal corresse em disparada. E por mais que os galopes pareciam estar do nosso lado, olhávamos para todos os cantos e não víamos nada. Ficamos todas assustadas. Então, demos partida no carro e voltamos para casa, com muito medo. Uma semana depois, uma das amigas que estavam com nós morreu de acidente de carro e foi enterrada naquele cemitério, perto de onde ocorreu aquele fato bizarro. Agora que sempre que passo por lá, me lembro daquele homem galopando aquele cavalo misterioso, que desapareceu sem deixar rastros. E fico também me perguntando se aquilo tem algo a ver com a morte da minha amiga, ou se tudo não passou de mera coincidência. Boa noite.